Paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que a paz do Deus Altíssimo e seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, te abrace neste momento e que você possa sentir a presença do Espírito Santo aí mesmo, aí onde você está. Hoje o Senhor falou comigo de uma forma muito interna, muito presente. A sua presença, eu estava aqui falando com Deus e Deus falou assim: filha, hoje eu quero que você fale da minha palavra, para que a minha palavra ela penetre no interior de cada pessoa que vai te ouvir. E a palavra que veio ao meu coração, quando Deus falou assim comigo, foi Salmos, livro de Salmos, capítulo 24, versos 4 e 5, que diz assim: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Verso 5. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Vamos mergulhar junto comigo o que esses dois versos significam. Pureza interna e externa. Os limpos de mãos são os que possuem atitudes íntegras. E os puros de coração são os que conservam suas intenções e seus pensamentos retos. Ou seja, age dentro da verdade, não deixa nenhuma situação dispersiva, de ódio, de raiva, adentrar ao seu coração. Ou seja, essa pessoa, ela não deixa a traição entrar, ela não deixa a maldade entrar. Ah, mas como assim? Como que eu vou fazer para a maldade não entrar, a traição não entrar? Por exemplo, uma pessoa foi lá e feriu você. Aí, você guarda aquele sentimento no seu coração. E você fica alimentando esse sentimento toda vez que você pensa nele. Ah, mas foi muito difícil que essa pessoa me fez. Aí, cada vez que você se lembra daquela situação e você deixa aquele sentimento de raiva, de ódio, entrar em você, penetra dentro do seu ser. E vai sujando o seu coração, vai contaminando o seu coração. Vai abrindo no seu coração covas profundas. E aí você sente e tem aquela opressão. E aí você deixa aquela opressão contaminar a sua vida, a sua alma, o seu ser, diante daquilo que foi feito para você. E que você recebeu aquilo e você pensou assim: poxa, por que fizeram isso comigo? Nossa, mas eu só fiz coisa boa, mas por quê? E aí você deixa aquele sentimento entrar, aquele sentimento contaminador, aquilo alimenta o ódio, a raiva dentro de você e você não consegue mais se desvincular. Então, manter a mente limpa e o coração limpo significa: aconteceu, me feriu, tá doendo, mas eu tenho que digerir isso. Então você tem que levar aquela situação, eu sei que é difícil, que não é fácil. Mas se você aprender na palavra de Deus, que traz todo o domínio de uma vida vindoura na terra, então você vai ter que trabalhar o seu emocional.
puxa, por que aquela pessoa fez aquilo para mim? Eu abri a porta da minha casa, eu abri a porta do meu coração. Essa pessoa vacilou comigo, essa pessoa ela me magoou, mas por que ela fez isso? Ela me traiu. Então você digere aquilo. Epa, peraí, o que eu vou tirar de bom dentro dessa situação? Ah, antes eu abria minha casa para qualquer pessoa entrar. Peraí, vou começar a vigiar. Ah, antes eu me apaixonava muito rápido. Ah, vou começar a vigiar. Então, aqui eu tô dando exemplos, mas tem várias situações que você vai avaliar em um todo aquela situação e você vai entender que você precisa tomar decisões assertivas diante daquela situação que fez atingir você de forma profunda. Você tem que colocar um pare. Eu sei que aquela situação, ela deixou você triste, ela te magoou. Mas a tua comunhão com Deus, ela tem que ser maior. Então você tem que aprender a perdoar. Pedro chega para o Senhor Jesus e fala: Mestre, se o meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoá-lo? 7 vezes? O Senhor respondeu a Pedro: não somente 7 vezes, Jesus respondeu, mas 70 vezes 7. Então, eu creio que quando o Senhor, o nosso Salvador, falou para Pedro essas palavras, ele falou porque ele está controlando tudo. E ele sabe quando nós nos chateamos e nós guardamos para dentro de nós aquela mágoa que vem como flecha no peito, te magoa, fere, você sofre com aquilo. Aquilo, se você não arrancar aquele sentimento de ódio, de raiva dentro de você, aquele sentimento de subtração que faz você descer em covas profundas, porque muitas das vezes a pessoa te fere, às vezes a pessoa tá lá vivendo a vida dela, nem se importa com aquilo que fez na sua vida, e você tá ali, tá remoendo, tá guardando, tá sempre pensando naquilo que aconteceu, e a pessoa tá lá vivendo a vida dela. Então, ou seja, você tá remoendo aquele sentimento que te feriu, você tá cavando mais profundo essa cova dentro de você, você tá alimentando aquilo que era uma sementinha, tá germinando, tá crescendo dentro de você. E um sentimento de raiva, um sentimento impuro, que vai contaminar o seu corpo, que vai contaminar a sua alma. Então, Jesus nos ensinou: perdoa. Quando o Senhor Jesus estava sendo crucificado, ele foi traído, ele foi pisado, ele foi chicoteado, ele foi humilhado, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, que quando colocaram aquela coroa, eu tô aqui falando para vocês, mas eu estou imaginando aqui e eu creio que você tá imaginando aí. O nosso corpo, ele é um corpo sensível. Então, um arranhão dói. Agora imagina aquilo entrando, aqueles espinhos entrando em sua cabeça. Imagine a dor, porque o espinho de uma planta, um exemplo que eu posso te dar é a Ora Pronobis, o nome da planta. Para quem não conhece, a Ora Pronobis é uma planta que ela tem um poder de cicatrização muito grande. Eu, inclusive, tive um problema no ciático há 1 ano e meio, e o que me curou, eu fui, tomava remédios via oral, fazia fisioterapia, e o que realmente tirou toda a minha dor, foi lá na raiz e arrancou a dor do meu ciático, foi a Ora Pronobis. Então, essa planta, ela é muito benéfica para quem tem anemia e para quem tem dores profundas. Ela vai lá na raiz do problema
e arranca. No meu caso, oração, e essa planta ela arrancou toda a minha dor. Até hoje eu não sinto mais dor no ciático. Então, voltando, por que eu falei da hora pro nobis? Porque a hora pro nobis ela tem espinhos muito grandes. E quando a gente fala da coroa de espinhos de Cristo, com certeza os espinhos que fizeram ali, né, aquela coroa, existiam espinhos pequenos e espinhos grandes. E isso machuca muito. Então, mesmo o Senhor passando tudo que passou, ele olhou aos céus e disse: perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. Então, o nosso Senhor, ele nos ensina a perdoar. E a palavra que nos ensina que a pureza interna e externa, como que nós alcançamos essa pureza? Perdoando. Não deixando esse sentimento nos contaminar. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Se vocês... É um teste, tá? Vocês podem estar fazendo aí na casa de vocês. Fale para uma pessoa que te magoou, eu te amo, uma vez. A palavra você não vai conseguir terminar eu te amo, porque a raiva tá grande. Mas tenta falar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a 10ª vez. Vai estar saindo ainda embargado ali, a tua voz vai estar embargada. Mas se você pegar o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo e perdoar 77 vezes, olha, eu vou somar aqui, 77 vezes 7, dá 539 vezes. Ou melhor, 70 vezes, eu fiz um pouquinho a mais aqui, tá? Mas 70 vezes 7, olha, gente, dá 490 vezes você falando, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Então eu acredito que dependendo do que você passou, o que essa pessoa trouxe para você de dor, quando você chegar lá no número 100, você já vai estar conseguindo falar eu. Mas quando chegar no número 200, você já vai estar conseguindo falar eu te. E quando chegar no 490, você vai conseguir pronunciar eu te amo para essa pessoa que te feriu. Por quê? Porque aí você não vai estar trazendo esse sentimento banal para dentro de você, para te oprimir. Você vai estar se esvaziando desse sentimento e a sua vida vai seguindo. É como se você pegasse aquele sentimento e lançasse ao fogo. O fogo queima tudo, não queima? E só vira lá brasa e pozinho, né? Então assim vai acontecer com esse sentimento. E aí você vai ter um coração limpo, um coração sincero. E a palavra também nos fala que não adianta apenas ter a pretensão de lhe agradar. Ou seja, é preciso colocar esse desejo em prática. Isto é, viver longe do pecado. Nós agradamos Deus quando nós vivemos longe do pecado. Deixar de proferir mentiras, ou seja, parar de mentir e rejeitar pensamentos impuros, ou seja, tudo aquilo que vem para te contaminar, você vai observar a situação e vai falar, epa, não, isso vai me contaminar, isso não vai me levar para me abençoar, e sim para me contaminar para o mal. Você vai rejeitar pensamentos impuros e intenções maliciosas. Intenções maliciosas, pensamentos impuros, mentiras, é você deixar de proferir tudo isso. E a palavra diz que quem assim agir, desfrutará de sua justiça, fidelidade, presença e salvação.
Então o Senhor afirma na palavra que nós desfrutaremos da sua justiça, fidelidade, a sua presença estará conosco e a salvação. E um exemplo muito bíblico, muito profundo que nós temos, que fala da vida de José. E a gente sabe que José, ele foi jogado numa cisterna, ele foi tirado da cisterna pelos irmãos que queriam matá-lo, ele foi vendido como escravo pelos irmãos, ele começou a trabalhar na casa de Potifar, ele foi lá na casa de Potifar trabalhar, dar o seu melhor, e aonde José passava, tudo prosperava. Então, a casa de Potifar era muito próspera. Só que a mulher de Potifar, ela se interessou por José, e ela quis se deitar com José. Então, naquele momento, José, ele se guardou, ele não se deitou com ela. E ela, muito embravecida, muito brava, sendo ignorada, ela formou um cenário ali, onde ela chamou os outros servos e disse que José havia violentado ela. Então, ou seja, passamos a primeira parte, foi jogado numa cisterna, foi tirado da cisterna, foi vendido como escravo, foi assediado pela mulher de Potifar. Daí essa situação chegou até Potifar, mas José disse que jamais desonraria Deus e nem aquele que o sustentara até ali, que era Potifar. Mas mesmo assim ele foi jogado numa prisão, e chegando na prisão, eu vou contar para vocês o que aconteceu. José interpreta os sonhos de 2 prisioneiros. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os 2 oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Ou seja, esses 2 servos do rei, o copeiro e o padeiro, eles ofenderam ao rei, a faraó. E aí o faraó irou-se e mandou prender os 2. E quem cuidava lá da prisão, né, quem servia lá os detentos, né, os prisioneiros, era José. Daí a história fala assim, ó. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite. Cada sonho tinha sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com um semblante triste? Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. E meu sonho, vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei em sua mão. Disse-lhe José, foi o momento que ele interpretou o sonho ali do copeiro: esta é a interpretação, os 3 ramos são 3 dias, dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição, ou seja, ele voltaria a servir faraó. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão, pois fui trazido à força na terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça.
e disse José. Esta é a interpretação do faraó. Ou melhor, e disse José, esta é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois era o aniversário do faraó. E ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição, ou seja, do copeiro, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhes dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Esqueceu sim, por 2 anos. Porque aí Faraó teve um sonho que não tinha ninguém dentro do Egito que pudesse decifrá-lo, interpretá-lo. E aí, na hora, Deus é tão lindo que ele fez o copeiro lembrar de José. E aí o copeiro lembrou de José e José veio ao encontro de Faraó. Como? Vestido com honrarias. E ali naquele momento José interpretou o sonho de Faraó. E naquele momento sucedeu que José passou a governar todo o Egito. Então, abaixo de Faraó, quem comandava era José. Por que nós estamos falando essa palavra? Porque José, em nenhum momento, ele deixou se contaminar por tudo que ele passou. Então, ele foi limpo de mão, foi limpo e puro de coração, ele teve atitudes íntegras e Deus fez com que ele desfrutasse de justiça, fidelidade, presença e salvação. Ou seja, Deus honrou José para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim eu te digo, ele honrará você também. Não se permita nenhum sentimento adentrar dentro do seu ser. Pega essa palavra como exemplo, que assim como foi com José, será na sua vida também. Por mais difícil que seja a aflição, por mais calúnias que você vier a ouvir, se apega na palavra, se apega no Deus Altíssimo e seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tudo se fará novo na sua vida. O Senhor agirá de forma sobrenatural e milagrosa para aqueles que nele confiam. Amém? Amanhã nos vemos no próximo vídeo. Deus vai falar com você.